Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 e o título da nossa lição é O Perigo da Língua Sem Controle. Esse tema de dominar a língua, ele está contido, está inserido dentro de todo o contexto do livro de Tiago. Todos os 5 capítulos, Tiago ele faz menção com o cuidado que aqueles irmãos deveriam ter em controlar a sua língua. Principalmente porque eles estavam atravessando um período de grande dificuldade, de grande turbulência, né? E a língua ela está ligada diretamente à área sentimental, à emoção, aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Tiago ele faz diversas exortações nesse sentido, né? Que devemos estar mais prontos a escutar do que a falar. Ele exorta também que, como servos de Deus, devemos frear a nossa língua, porque só assim nós podemos viver o verdadeiro cristianismo, que devemos respeitar o nosso próximo, né? Não fazendo discriminação ou acepção de pessoas pelas suas posses, pelos seus bens materiais ou pela sua posição social. Tiago ele exorta aqueles irmãos em Cristo que não deveriam viver uma hipocrisia, que devemos viver de acordo com aquilo que pregamos e falamos, né? Mas é no capítulo 3, né, do livro de Tiago que dá a maior ênfase a essa questão do domínio da língua, né? E esse será o nosso texto base para a nossa lição do dia de hoje. Talvez esse texto seja um dos mais conhecidos do livro de Tiago, pois o autor ele usa figuras bem expressivas para destacar a necessidade de controlar as nossas emoções, de controlar a língua, né? Fazendo diversas comparações, né? Tiago ele diz que o homem é perfeito quando ele não tropeça nas suas próprias palavras, né? Ele faz uma comparação muito clássica, né, de um freio na boca do cavalo. Quando é colocado o freio na boca do cavalo, o seu condutor o controla, né, e direciona ele para todo o lugar que ele quer, né? Compara também ao pequeno leme de um navio, que é tão pequenininho e controla o navio mesmo diante de uma grande tempestade, né? Mas uma das expressões mais fortes que Tiago faz em relação à falta de controle da língua e que retrata bem a sua mensagem é a comparação da língua como uma pequena labareda de fogo, né, que pode incendiar uma grande floresta. Isso fazendo alusão às consequências que podem ser geradas pela falta de controle no nosso falar. Tiago também ele destaca que não podemos, através da nossa boca, amaldiçoar o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, e com a mesma boca também bendizermos a esse Deus, né? Isso está lá em Tiago capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à sua imagem e semelhança. Tiago é claro e objetivo para identificar o verdadeiro servo de Deus, que procura viver dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que procura viver de acordo com o que fala. Não é possível nós falarmos e pregarmos de um jeito e vivermos totalmente diferente daquilo que falamos ou pregamos, né? As nossas palavras revelam quem realmente nós somos. Uma fonte de água, ela não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo, ou uma figueira não pode produzir azeitona. Tiago ele está encorajando aqueles cristãos a serem firmes na fé, na doutrina que os apóstolos ensinavam. Eles deveriam suportar aquele momento, né, de dor, de aflição, de perseguição que eles estavam vivendo, por mais difícil que possa ser. No capítulo 5 do livro de Tiago, ele faz menção ao sofrimento que Jó suportou, mas mesmo diante daquele sofrimento todo, ele permaneceu firme e fiel diante de Deus, né? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Tiago ele faz uma comparação para diferenciar o verdadeiro cristão daquele que vive apenas uma religiosidade, né?
para suportar aquele momento de aflição que o povo estava vivendo, era necessária uma transformação espiritual muito grande, muito significativa. E essa é a proposta do cristianismo, uma transformação, né? Produzir mudança comportamental na vida do homem, que não se altera conforme as condições externas, né? Jesus, diante dos escribas e dos fariseus, ele disse o seguinte, e lá em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao versículo 9, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus sentimentos não passam de regras ensinadas por homens. Essa passagem que Jesus está falando aos escribas e fariseus, para não viver uma vida de aparência, né? Uma vida cheia de regras, né? Simplesmente para estarem contidos dentro do contexto daquela sociedade, daquela comunidade, né? Aqueles irmãos deveriam ser muito mais fortes, muito mais maduros para suportar aquele momento de provação. Vamos ver 3 evidências de como nós devemos administrar bem o nosso falar. Primeiro, a evidência é que ela nos identifica como cristão. Como é triste, né, nós vemos pessoas que se dizem cristão, mas as suas palavras são pesadas demais, né? São palavras negativas, palavras que não trazem nenhum tipo de incentivo e são carregadas de palavras duras, palavras de maldição muitas vezes, né? Isso torna um ambiente insustentável, difícil de se conviver. Ninguém gostaria de viver, ninguém gosta de viver num ambiente assim, né? Ao contrário, quando encontramos alguém que as suas palavras são agradáveis, que demonstram afetividade, demonstram respeito e amor pelo seu próximo. E da sua palavra saem palavras de justiça, de adoração. Como é gostoso nós podemos conviver com pessoas amáveis, pessoas que realmente nas suas palavras nós encontramos conforto, né? Lá em Salmos capítulo 35, versículo 28, ele diz assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Como o ambiente se torna agradável quando podemos sentir a presença de Deus através de palavras sadias, de louvor. Ninguém gosta de viver em um ambiente hostil. Muita gente não consegue se libertar da amargura que existe dentro do seu coração por causa do orgulho. Muitas vezes impede dessa pessoa viver em paz e harmonia com as pessoas que estão à sua volta. Provérbios 12, 18, ele diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Somente buscando a presença de Deus em nosso dia a dia é que nós vamos experimentar essa alegria que pode transformar a nossa vida, mas primeiramente deve transformar a minha vida e, consequentemente, das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes queremos, né, que as pessoas mudem primeiro e depois nós mudamos nosso comportamento, nossa forma de falar, a nossa agressividade, né? Somente uma comunhão com Deus, né, pode nos levar a assumir uma característica de servo com Deus. Outro ponto importante é a questão da maturidade, né? E nós podemos ver lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 4, ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A maturidade cristã é um processo que desenvolvemos ao longo de toda a nossa vida. Não é o fato de nós sermos convertidos ao cristianismo que somos perfeitos. Como seres humanos, somos falhos e pecadores e precisamos corrigir isso. A diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus está que quando nós erramos, nós somos incomodados através do Espírito Santo e da nossa própria consciência, né, em corrigir o nosso erro. Muito embora a maturidade é um processo contínuo e longo, né, isso não é desculpa e nem justifica a permanecermos no erro, dizendo que Deus ainda não agiu nessa área da sua vida.
e que ele tem dificuldade e por isso ele permanece no erro. Com o passar do tempo, pelo contato que temos com a palavra de Deus, pela convivência que temos com o povo de Deus, pelas experiências pessoais que adquirimos com Deus, não tem como nós não desenvolvermos a característica que nos identifica como cristão e permanecermos no erro. A língua provavelmente é um dos meios maiores que levam o homem a pecar, pois ela pode transmitir nossos sentimentos e às vezes as nossas emoções de uma forma impetuosa e de certa forma agressiva, né? Por isso Tiago usa duas figuras que já falamos anteriormente, né? Nós devemos estar mais pronto a escutar do que a falar. Tiago ele compara também, né, o freio do cavalo, o leme do navio, né, para nós termos esse autocontrole, né? Precisamos lutar contra a natureza humana, a natureza pecaminosa, né? A Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você já pensou se nós conseguíssemos aplicar todos os ensinamentos bíblicos em nossa vida? Como seria a nossa sociedade? Como seriam as nossas igrejas? Com toda certeza o Evangelho impactaria na nossa sociedade. Em Efésios, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 19, diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Com toda certeza o Evangelho transformaria o mundo, pois essa é o objetivo da palavra de Deus, a transformação do mundo, a transformação do coração do homem, né? Outra evidência que nós podemos observar é a questão do ensino através das nossas palavras, né? Tiago, ele faz uma referência do ensino naquela época que era considerada uma posição de destaque, uma posição que muitos almejavam. Tiago ele exorta, né, para que devemos exercer esse ministério como uma vida consagrada, não uma vida de aparência, mas uma vida consagrada diante de Deus. E porque nós vamos dar conta de tudo que nós falamos, de tudo que nós fizermos, né? Nosso falar, o nosso agir deve exortar e edificar a vida do nosso próximo. Não podemos ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Dominar a língua é uma coisa tão séria que Tiago faz uma comparação extrema, delicada e desafiadora para o homem, né? Lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, ele diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criatura do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Se a língua ela expressa o nosso sentimento e a boca fala aquilo que está enraizado no nosso coração, então só nos resta pedir a Deus que arranque esse tipo de sentimento da nossa vida. Não podemos dar lugar à amargura, a palavras hostis, a palavras muitas vezes até palavras de maldição, que destrói a nossa própria vida e a vida daquelas pessoas que nos cercam. O Evangelho, ele sempre foi desafiador à vida do homem, um desafio de transformação de vida, transformação de comportamento, um desafio de fé. Muitos duvidam desse Evangelho transformador, muitos duvidam dessa fé, porque eles estão acostumados tanto com os prazeres que o mundo oferece, que acabam não dando oportunidade para que o Evangelho entre em suas vidas. Para nós concluirmos, nós podemos afirmar que é impossível nós sermos considerados cristão autêntico se o nosso falar não revelar a Deus, não revelar o amor de Deus ao nosso próximo. O nosso falar e as nossas ações não podem se contradizer. Amém? Que Deus abençoe a todos.